Você já se sentiu como se estivesse em um caminho sem saída, onde as forças acabaram, os recursos sumiram e a esperança quase não tem mais fôlego? Se sim, saiba que você não está sozinho e, mais importante, esse é exatamente o cenário onde Deus gosta de agir. Não é irônico? Justamente quando pensamos que tudo acabou, Ele nos surpreende. Deus não chega atrasado, Ele chega no tempo dele, e quando chega, o impossível se curva diante da sua vontade. Vivemos dias em que as más notícias parecem competir para ver qual nos abala mais. Porém, mesmo em meio ao caos, há uma promessa viva que ecoa dos céus. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Sim, Deus tem um propósito, mesmo quando o cenário parece um campo de ruínas. Fé, confiança e esperança não são apenas palavras bonitas, são pontes para o milagre. E esse milagre pode começar agora, neste exato momento, enquanto você está aqui. Este conteúdo foi preparado com carinho, com base na palavra de Deus e também nas batalhas silenciosas que tantos enfrentam todos os dias. Cada fala é um convite à reflexão, um impulso para a oração e um lembrete de que você não foi esquecido. Mesmo que tudo pareça perdido, Deus não perdeu o controle. Ele continua no trono e está agindo. Então, respire fundo. Se puder, feche os olhos por um instante e peça a Deus que fale com você por meio dessas palavras. Este pode ser o começo de uma nova jornada de cura, restauração e vitória. O impossível só é impossível até Deus decidir intervir. Pronto para seguir em frente? Porque o céu já está em movimento a seu favor. E você está prestes a perceber que, quando tudo parece perdido, é aí que Deus mostra do que é capaz. Quando tudo ao redor parece ruir, a promessa de Deus permanece firme como uma rocha. A Bíblia nos lembra que os planos do Senhor não são de destruição, mas de paz, esperança e um futuro cheio de propósito. Mesmo que a realidade diga o contrário, Deus continua escrevendo uma história de vitória sobre a nossa vida. Ele não se esqueceu das promessas que fez, e o que Ele promete, Ele cumpre, ainda que o tempo pareça longo demais. Quando entendemos isso, o coração encontra refúgio mesmo em dias nublados. É natural duvidar quando o momento presente é cinzento, mas é justamente aí que a fé entra em cena. Deus não espera que tenhamos tudo resolvido para agir. Ele age em meio à confusão, ao caos, às lágrimas. Seu plano é maior que as interrupções que enfrentamos. Pode parecer que o tempo está passando e nada muda, mas cada segundo está sob controle divino. A esperança não é otimismo vazio, é confiar que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Há quem pense que a promessa de Deus é como um bilhete de sorte, ou você ganha ou não. Mas, na verdade, é uma construção diária. Cada decisão de confiar, cada oração feita com o coração, cada renúncia por amor a Ele. Tudo isso nos alinha com o que Ele tem preparado. O futuro promissor não é uma ilusão, é o destino de quem se entrega ao cuidado de um Pai amoroso. E mesmo que não vejamos agora, Ele já está lá, preparando o caminho. Talvez você esteja preso em um ciclo de pensamentos: será que Deus ainda se lembra de mim? Ou, será que a promessa ainda está de pé? A resposta é sim. Está viva e ativa. O que Deus falou sobre sua vida não expirou com o tempo nem foi cancelado pelas dificuldades. Ele continua trabalhando, mesmo nos bastidores. Confiança é saber disso, mesmo quando tudo diz o contrário. Então, antes de seguir para o próximo passo, respire fundo e declare com fé: Senhor, eu creio no teu tempo, na tua promessa e no teu propósito para mim. Pode parecer simples, mas essas palavras ativam algo dentro de você. Elas conectam o céu à sua realidade. E ao fazer isso, abrimos espaço para que Deus continue a obra, uma obra que termina em vitória. Quantas vezes você já se pegou perdido em pensamentos, tentando resolver tudo sozinho, como se o mundo estivesse sobre os seus ombros? O peso das preocupações diárias é como uma mochila invisível que a gente vai enchendo aos poucos. Contas, família, saúde, futuro. E quando vê, mal consegue andar. Esse fardo emocional consome energia, rouba a paz e nos paralisa.
Mas Deus nunca quis que carregássemos tudo isso sozinhos. Jesus foi direto ao ponto, em Mateus, capítulo 6 e versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora à sua vida? Essa pergunta simples desarma qualquer tentativa de controle. A verdade é que a preocupação não resolve, ela adoece. E mesmo sabendo disso, muitas vezes caímos na armadilha da ansiedade. Mas Deus, com sua graça, nos oferece um caminho melhor. Entregar, confiar e descansar. Deus quer que confiemos nele em todas as áreas da vida, e não só naquelas que julgamos espirituais. Ele se importa com as contas atrasadas, com a consulta médica que te preocupa, com a dor no peito que ninguém vê. O problema é que, às vezes, tentamos ser autossuficientes e esquecemos-nos de orar antes de agir. Uma simples oração, feita com fé e sinceridade, pode mover os céus e aliviar o coração. Talvez hoje você precise parar por 5 minutos, respirar fundo e dizer: Deus, está pesado demais. Eu entrego isso nas tuas mãos. Esse é o início da cura. Submissão não é fraqueza, é um ato de coragem espiritual. Quando reconhecemos nossa limitação, abrimos espaço para que a força de Deus se manifeste. E aí, o que parecia insuportável começa a se tornar suportável com paz no meio do caos. Lembre-se, preocupação é diferente de responsabilidade. Ser responsável é agir com sabedoria. Preocupar-se é viver escravizado pelo medo do que pode dar errado. Deus quer te libertar disso. Ele tem um propósito até nas lutas, e quando você confia, mesmo sem entender, já começa a experimentar o milagre da leveza. Vamos falar sobre o segredo para alcançar essa paz? Sabe aquele momento em que tudo dentro de você grita por controle, mas nada parece responder? É aí que a rendição se torna a chave. Entregar as preocupações a Deus não é um sinal de derrota, é o primeiro passo para experimentar a verdadeira paz. A paz que Ele dá não vem quando tudo está resolvido, ela chega quando colocamos tudo nas mãos dele, mesmo sem garantias visíveis. É uma paz que não faz sentido humano, mas preenche a alma. Confiar em Deus não é cruzar os braços e esperar as coisas caírem do céu. É descansar no fato de que Ele está no controle, mesmo quando não temos o mapa na mão. É como andar por um vale escuro com a certeza de que o pastor está nos guiando. A fé nos chama a caminhar sem entender tudo, e a paz vem justamente daí, saber que não estamos sozinhos. Rendição é trocar nossos medos pela presença dele. A maioria de nós aprendeu a lutar com as próprias forças desde cedo. Mas quando se trata da alma, o braço forte não resolve. Deus nos convida a confiar de verdade não só da boca para fora, mas com o coração inteiro. Isso significa largar o e se, o mais, e o só vou entregar depois que. A oração sincera de quem se rende a Deus: eu não sei como, mas confio que tu sabes. Essa paz que vem da entrega é diferente da que o mundo tenta oferecer. Ela não depende do salário ser recebido, do diagnóstico mudar ou da resposta chegar. É uma paz que brota do espírito e invade o emocional. É o tipo de tranquilidade que faz você dormir no meio da tempestade, como Jesus no barco. E sabe por quê? Porque quem está rendido, está protegido. Quem está confiando, está seguro. Então, se hoje você sente que está em guerra interna, talvez o passo que falta não seja mais esforço, e sim, mais entrega. Faça disso um hábito diário. Comece o dia dizendo: eu me rendo, Senhor. Conduza meu caminho. Isso muda tudo. A vida ganha outra leveza quando não estamos mais tentando ser o salvador de nós mesmos. E o melhor, Deus nos conduz com paz rumo ao milagre. Viver pela fé não significa viver numa bolha onde tudo dá certo, muito pelo contrário. Fé é saber que, mesmo quando o mar se agita, Deus continua no barco. A oração, por sua vez, é o leme que nos mantém firmes na direção certa. Quando combinamos fé com oração, não eliminamos as tempestades, mas enfrentamos cada uma com coragem. O segredo está em quem nos acompanha, não na ausência do vento. Quantas vezes tentamos resolver tudo sozinhos,
e só depois lembramos de orar. Já reparou nisso? É como tentar montar um móvel sem ler o manual e, depois de errar, buscar as instruções. A oração é o manual da alma. Quanto mais usamos, mais seguros caminhamos. Ela não precisa ser cheia de palavras bonitas, mas sim de verdade. Orar é conversar com Deus como um amigo íntimo, sem máscaras. A fé precisa de manutenção diária, assim como o corpo precisa de alimento. Ler a palavra, cantar louvores e tirar momentos de silêncio com Deus são formas de fortalecer essa caminhada. Um bom começo é separar 5 minutos do seu dia só para isso. Parece pouco, mas muda o ritmo da alma. A fé cresce quando é praticada. E quanto mais oramos, mais reconhecemos a voz de Deus em meio ao barulho do mundo. Mesmo em dias difíceis, a fé e a oração nos ajudam a manter os olhos no alto. A dor pode vir, mas não nos derruba. A dúvida pode bater, mas não entra. Isso porque estamos conectados à fonte, e nela, encontramos forças que vão além do natural. Pode parecer simples, mas dobrar os joelhos em oração é um ato de guerra espiritual. E cada oração é uma semente de vitória sendo plantada. Então, se você sente que a fé está fraca ou que a oração perdeu força, comece pequeno. Uma frase: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Uma música que te faz lembrar da presença dele. Uma leitura de um salmo antes de dormir. Tudo isso é alimento para o espírito. Vamos ver como essa fé nos ajuda a enfrentar o medo e a incerteza com coragem? O medo é uma reação natural diante do desconhecido, mas não precisa ser nosso guia. Deus sabia que enfrentaríamos momentos assim, por isso, deixou em Isaías, capítulo 41 e versículo 10 uma promessa poderosa. Não temas, porque eu sou contigo. Essa não é uma frase motivacional, é uma garantia de presença. Ele não diz que o problema vai sumir na hora, mas assegura que estaremos amparados por suas mãos firmes e amorosas. Quantas decisões já deixamos de tomar por medo do que poderia dar errado? A mente tenta nos proteger, mas muitas vezes nos aprisiona. Tentamos racionalizar tudo, controlar todos os detalhes, e esquecemos-nos de incluir o Redentor nos nossos cálculos. Confiar é abrir mão de certezas humanas para abraçar as promessas divinas. Deus não pede que vejamos tudo com clareza, apenas que demos o próximo passo com fé. É nesse lugar de rendição que a coragem nasce. Não uma coragem humana e impulsiva, mas aquela que vem do Espírito Santo e nos faz andar mesmo com o coração acelerado. Sabe aquela sensação de não sei o que vai acontecer, mas vou assim mesmo? É fé pura. E quando damos esse passo, Deus responde. O milagre muitas vezes está do outro lado da decisão corajosa de confiar em vez de temer. Uma prática simples, mas transformadora, é declarar a palavra em voz alta quando o medo vier. Diga: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ou, em Deus, eu confio, não terei medo. Essas declarações renovam a mente e realinham o coração. É como apertar o botão de redefinir da alma. O medo até bate a porta, porém, não encontra espaço para ficar quando a fé está acesa dentro de nós. E se hoje você sente que a incerteza tem sido sua companhia constante, saiba que Deus está exatamente aí, no meio da confusão. Ele não espera que você tenha tudo sob controle para agir. Pelo contrário, Ele se manifesta no caos, nos momentos em que pensamos não vai dar. E é nesse cenário que Ele começa a virar a chave. Vamos ver como Deus age de forma surpreendente em meio aos problemas? Quando os problemas batem a porta, temos duas opções claras: clamar por um milagre imediato ou pedir força para atravessar o processo. E Deus pode agir das duas formas. Às vezes, Ele acalma a tempestade com uma única palavra, como fez em Marcos, capítulo 4, versículo 39, tudo muda em um instante. Outras vezes, Ele nos dá resistência para continuar navegando, mesmo que o mar continue agitado. O mais importante é lembrar que Ele está conosco em ambos os casos. É natural preferirmos a solução rápida. Quem não gostaria que Deus dissesse: cala-te, vento, e tudo ficasse em paz? Mas nem sempre a resposta vem assim.
Muitas vezes, o milagre está escondido no processo, no crescimento silencioso da alma e caráter, na fé que amadurece enquanto esperamos. É nesses momentos que descobrimos uma força que nem sabíamos que tínhamos. E isso também é sobrenatural. Se você está passando por uma luta, ore com ousadia. Peça sim por cura, restauração, vitória. Deus se agrada da nossa fé ativa. No entanto também, diga: Senhor, se não for o tempo de acalmar a tempestade, me dá força para atravessá-la. Essa oração revela maturidade espiritual. Ela diz: eu confio em ti, de qualquer forma. E essa confiança abre caminho para a paz, mesmo quando a mudança ainda não chegou. Quando Jesus estava no barco com os discípulos, a tempestade veio forte. Eles acharam que iam morrer, mesmo com o Mestre ali. Isso mostra que até quem anda com Jesus pode se assustar. Mas quando ele se levantou e ordenou ao vento que cessasse, tudo ficou calmo. Essa cena nos ensina algo profundo. Não importa o tamanho da onda, importa quem está no barco com você. E se é Jesus, o fim será de paz. Então, diante do que você está vivendo hoje, pergunto: você está orando para que Deus mude o cenário ou para que Ele mude você? Ambas são orações válidas, mas às vezes Ele começa a transformação dentro de nós, antes de agir ao redor. Como vamos confiar? Mesmo quando não conseguimos ver nada, confiar em Deus quando tudo está indo bem é fácil. Mas e quando tudo escurece? Quando as certezas somem e a única coisa visível é a dúvida? É aí que a fé brilha de verdade. Imagine alguém escalando uma montanha sob neblina intensa. Cada passo é dado sem enxergar o topo, mas confiando que a trilha está lá. Assim é a vida com Deus. Nem sempre vemos onde Ele está nos levando, mas seguimos porque confiamos no seu caráter. Fé não é mágica, é resistência. É dizer, mesmo sem entender, eu continuo. Essa confiança no invisível não é cega, é baseada em experiências, promessas e no testemunho de quem já viveu o impossível. Se olhar para trás, vai lembrar de momentos em que achou que não aguentaria. E sobreviveu. Isso é fé sendo construída. E essa construção exige paciência, uma das virtudes mais desafiadoras e valiosas. Muita gente desiste na véspera do milagre porque esperava resultados imediatos. Mas o tempo de Deus não se apressa. A confiança verdadeira é provada nos dias em que nada acontece. É nesse silêncio divino que nossa fé é refinada. Não há crescimento espiritual sem espera. Por isso, em vez de perguntar, por que está demorando? Experimente dizer, o que o Senhor quer me ensinar nesse tempo? Uma forma prática de manter a confiança é fazer um diário espiritual. Anote orações feitas, respostas recebidas, pequenas bênçãos do dia. Quando a dúvida vier, leia de novo. É como relembrar que a montanha já teve trechos vencidos. E quando você sente que não consegue confiar sozinho, peça a Deus. Até a confiança pode ser fortalecida por meio da oração. Ele entende nossos limites e nos sustenta neles. Quando a fé começa a vacilar, é a palavra de Deus que nos traz de volta ao eixo. Provérbios, capítulo 13, versículos 5 e 6 nos dá uma orientação clara. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Ou seja, confiar não é sentir que está tudo sob controle, é justamente o oposto. É aceitar que Deus vê o que não vemos e sabe o que ainda nem imaginamos. Ele não pede que entendamos, apenas que nos rendamos. A verdade é que nosso entendimento é limitado, frágil e facilmente influenciado por emoções. Já tentou tomar uma decisão no meio da ansiedade? É como tentar dirigir com os vidros todos embaçados. Mas quando decidimos reconhecer Deus em todos os nossos caminhos, como o versículo orienta, Ele endireita as nossas veredas. Isso não significa ausência de curvas, mas sim direção garantida. A Bíblia é cheia de histórias que reforçam essa base de confiança. Abraão esperou anos pela promessa de um filho. Moisés passou décadas no deserto antes de conduzir o povo de Israel. Em todos esses casos,
A fé foi essencial para perseverar no invisível, até que a realidade se tornasse visível. Isso nos lembra que confiar não é apenas esperar, é esperar com propósito. Deus está sempre agindo, mesmo quando parece estar em silêncio. Se você quer fortalecer sua confiança, mergulhe nas Escrituras. Separe um tempo para ler Salmos 23, Hebreus, capítulo 11, a Galeria dos Heróis da Fé, Salmos 46. Marque os versículos que mais tocarem seu coração. Deixe que a palavra se torne seu alicerce. Quando a dúvida bater, em vez de correr para o medo, corra para a verdade da palavra de Deus. Ela é a âncora que mantém tudo firme. Agora que já vimos que confiar tem respaldo sólido na Bíblia, vamos avançar para algo que todos buscamos, especialmente nos dias difíceis: a paz. E não é qualquer paz, mas aquela que guarda o coração, a mente, e transcende o entendimento humano. Existe um tipo de paz que não depende das circunstâncias. É como se fosse uma blindagem da alma, algo que protege por dentro mesmo quando tudo está desmoronando por fora. Filipenses, capítulo 4 e versículo 7 descreve exatamente isso. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Note que essa paz não é produzida por nós, é um presente divino, ativado quando confiamos e oramos. Essa paz é tão poderosa que confunde até quem está ao redor. Pessoas olham e perguntam: como você consegue ficar tão calmo com tudo isso acontecendo? E a resposta é simples: embora sobrenatural, é Deus. Não é negação da dor, é descanso na promessa. É como estar em meio à tempestade, mas dentro do barco com Jesus. O cenário assusta, mas o coração está firme. Quando buscamos essa paz na presença de Deus, o ambiente pode não mudar na hora, mas algo muda dentro de nós. O coração para de correr desenfreado, a mente encontra descanso, e a alma respira fundo. Isso vem da oração sincera, da entrega real, da prática diária de lembrar quem está no controle. Não é fuga da realidade, é conexão com a verdade. Uma dica prática é começar o dia com um momento de silêncio e gratidão. Pode ser lendo um salmo, colocando um louvor suave ou simplesmente dizendo: Senhor, cuida de tudo hoje. Isso realinha a mente logo cedo e cria uma atmosfera de paz que acompanha ao longo do dia. Mesmo em dias corridos, pausar por 3 minutos para orar pode mudar completamente o rumo das emoções. Essa paz é tão preciosa porque guarda o que mais importa: o coração e a mente. Quando esses dois estão em Deus, o restante se ajeita. E mesmo que o cenário ainda esteja nublado, a certeza interior nos conduz. É assim que começamos a entender que, em tudo, Deus está trabalhando. Nem sempre percebemos, mas Deus trabalha de forma ativa mesmo quando tudo parece parado. Romanos, capítulo 8 e versículo 28 nos lembra: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso inclui os dias bons, os dias maus e até os dias que parecem não ter sentido algum. Deus não desperdiça dor. Ele transforma cicatrizes em testemunhos, perdas em propósito e desertos em escolas da fé. O processo de crescimento raramente é confortável. Às vezes, envolvem lágrimas, dúvidas e até momentos de silêncio divino. Contudo, nesses vales é que a raiz da fé se aprofunda. É ali que aprendemos a orar com mais sinceridade, a confiar sem garantias e a descansar mesmo sem entender. Deus está mais interessado em moldar nosso caráter do que em nos dar alívios instantâneos. Lembre-se de que maturidade espiritual não acontece da noite para o dia. Como um atleta que treina para uma maratona, o cristão é forjado nos bastidores, nas renúncias secretas e nas pequenas decisões diárias. Cada desafio vencido com fé é um passo a mais na jornada rumo à vitória que Deus prometeu. Não se trata de perfeição, mas de progresso constante. Uma forma prática de enxergar o processo com esperança é escrever cartas para si mesmo. Pode parecer estranho, mas ajuda muito. Escreva sobre onde você está hoje, como está se sentindo e o que está esperando de Deus. Daqui a alguns meses, releia. Você vai se surpreender ao perceber o quanto cresceu, mesmo sem notar.
Deus age nos aspectos interiores enquanto você simplesmente segue crendo. No fim das contas, o crescimento é prova de que estamos vivos espiritualmente. E mesmo que pareça lento, ele é contínuo. O importante é permanecer no processo com o coração entregue, confiando que Deus está conduzindo tudo com perfeição. E quando começamos a perceber isso, algo em nós se rompe, o peso da autossuficiência começa a cair. A autossuficiência é uma armadilha disfarçada de força. Parece virtude, mas muitas vezes é somente o orgulho tentando sobreviver. Convencemo-nos de que precisamos resolver tudo sozinhos, carregar o mundo nas costas, controlar cada detalhe. Mas a verdade, isso só nos esgota. Jesus nos oferece um caminho bem diferente. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Depender de Deus não é fraqueza, é sabedoria. É reconhecer que a força verdadeira não vem de nós, mas dele. Quando nos rendemos, ele nos sustenta. Quando entregamos, ele nos guia. É como deixar de remar contra a maré e começar a navegar com o vento do Espírito Santo. Leveza, paz e direção surgem quando abrimos mão do controle e aceitamos que Deus é melhor gestor da nossa vida do que nós. Muitas vezes, achamos que confiar em Deus é passividade. Mas é justamente o contrário. É uma atitude ativa de entrega diária, de reconhecer limites e buscar a direção divina. É como dizer: Senhor, eu tenho planos, mas teus propósitos são maiores. Mostra-me o caminho. Essa atitude transforma o coração. Tira o peso do eu tenho que dar conta e coloca o descanso de quem sabe que não está sozinho. Se você sente que tem carregado demais, faça um exercício simples. Pegue papel e caneta e escreva tudo que está te pesando. Depois, ore em voz alta e diga: Senhor, eu coloco tudo isso nas tuas mãos. E, se quiser, rasgue o papel depois como símbolo de que você está confiando. Esse ato tão simples pode ser libertador. Porque, às vezes, é preciso um gesto visível para ativar uma decisão invisível, confiar de verdade. Quando deixamos a autossuficiência para trás, abrimos espaço para que a graça entre. E é essa graça que nos permite sermos vulneráveis diante de Deus. Não mais como quem tem algo a provar, mas como filhos que sabem que podem descansar no colo do Pai. Submissão e vulnerabilidade não são palavras populares hoje em dia. A cultura ensina que mostrar fraqueza é perigoso e que ceder ao controle é sinal de derrota. Porém, no reino de Deus, tudo se inverte. Quem perde, ganha. Quem se rende, vence. Quem confia, descansa. Confiar em Deus é, acima de tudo, um ato corajoso de rendição, é dizer: eu não preciso saber tudo, porque sei quem está comigo. Jesus nos ensinou isso de forma prática. No Getsêmani, ele orou: não se faça minha vontade, mas a tua. Isso é vulnerabilidade no mais alto nível. Mesmo sendo filho de Deus, ele se entregou completamente ao plano divino. E essa rendição não o enfraqueceu, pelo contrário, o preparou para a maior vitória da história. Quando nos submetemos, também somos preparados para algo maior. Ser vulnerável diante de Deus é abrir o coração sem filtros. É contar a Ele as dores que nem conseguimos explicar, os medos que escondemos até de nós mesmos. Deus não se assusta com a nossa verdade. Ele já conhece tudo e mesmo assim nos ama. Aliás, é na honestidade que o relacionamento se aprofunda. A oração se torna mais do que pedidos. Vira um encontro real entre pai e filho, entre filha e pai. Submeter-se aos planos de Deus exige humildade, mas também traz alívio. Afinal, se Ele é bom, sábio e soberano, por que insistir em controlar tudo? Quando deixamos de lutar com a própria força, abrimos espaço para os milagres. Milagre não acontece no campo do controle humano, mas na atmosfera da fé e da entrega. E é ali que Deus age com liberdade. Esse convite à submissão não é para nos aprisionar, mas para nos libertar. Quando nos despimos do orgulho e das defesas, encontramos paz, direção e força.
É nesse ambiente que a oração se torna mais profunda e poderosa. E é exatamente por isso que te convido. Vamos fazer juntos uma oração que abrange tudo que vivemos até aqui, um momento de fé, cura e proclamação. Senhor meu Deus, hoje eu me coloco diante de Ti, com um coração grato. Obrigado por Tua fidelidade, mesmo quando não entendo Teus caminhos. Obrigado por cada livramento invisível, cada resposta que ainda está a caminho e cada detalhe que o Senhor cuida com perfeição. Eu Te louvo pela Tua presença constante e por nunca me deixar só. Em meio às dores e alegrias, eu reconheço, Tu és bom em todo o tempo. Pai, eu clamo agora por libertação e cura. Liberta-me dos pensamentos que me aprisionam, da ansiedade que rouba minha paz e do medo que paralisa minha fé. Toca as feridas do meu coração, aquelas que escondo até de mim mesmo. Cura lembranças, restaura sonhos, renova forças. Que a Tua mão poderosa traga restauração completa sobre minha vida. Declaro em fé que sou mais do que vencedor em Cristo. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Declaro vitória sobre minha casa, minha saúde, meus relacionamentos e meus projetos. A Tua promessa é viva, e eu me aproprio dela com confiança. Nada poderá me separar do Teu amor e nisso está minha segurança. Intercedo agora por aqueles que amo, minha família, meus amigos e até os que me feriram. Que o Teu Espírito Santo alcance cada um, com consolo, direção e provisão. Que haja reconciliação onde houve divisão, cura onde há enfermidade e paz onde reina o caos. Usa minha vida como instrumento do Teu amor e testemunho da Tua graça. Papai, clamo por direção, proteção e provisão em cada área da minha vida. Não quero andar por vista, mas por fé. Me guia com Tua sabedoria, livra-me dos caminhos tortuosos e provê tudo o que for necessário no Teu tempo. Eu declaro, Tua bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, eu quero te convidar a tomar uma atitude de fé agora mesmo. Digite aqui nos comentários a palavra amém, como um sinal de que você recebeu essa oração e crê que Deus já está agindo. Pode parecer simples, mas esse pequeno gesto tem um grande significado espiritual. É uma declaração pública de que você está confiando em Deus para fazer o impossível acontecer. Ao escrever amém, você está dizendo, eu creio na promessa, mesmo que ainda não veja o cumprimento. Está dizendo, eu entrego minha dor e recebo paz. Está se posicionando como alguém que não depende da força própria, mas do poder de Deus. E isso move os céus. Deus honra a fé, mesmo a do tamanho de um grão de mostarda. E é justamente essa fé que Ele usa para realizar milagres. Quero te lembrar que essa oração não termina aqui. Ela continua ecoando na eternidade. Deus já está trabalhando nos bastidores, alinhando situações, tocando corações e abrindo portas que você nem imaginava. As bênçãos já estão em movimento. Continue orando, confiando e declarando vitória, mesmo quando os olhos naturais não enxergarem saída. Deus é especialista em surpreender. Se você sentiu paz enquanto ouvia essa mensagem, não guarde somente para você. Compartilhe com alguém que esteja precisando. Uma palavra pode mudar o rumo de um dia e até de uma vida. Seja canal de bênção. E volte aqui depois para testemunhar o que Deus fez. Seu milagre também pode inspirar a fé de muitos outros. Por fim, saiba disso. O tempo de Deus é perfeito, a promessa dele continua de pé, e o que ele começou na sua vida, ele vai completar. O céu não está em silêncio, está trabalhando em seu favor. Você não está sozinho. Deus te vê, te ouve e te ama profundamente. Agora é o momento de seguir firme, com esperança renovada. E se ainda não fez isso, digite amém e receba essa confirmação no seu espírito. E agora que você recebeu cada palavra, cada promessa e cada direcionamento desse conteúdo, eu quero te fazer um convite. O que você vai fazer com tudo isso? Vai continuar tentando resolver tudo com as próprias forças ou vai escolher confiar plenamente em Deus? Reflita. O quanto da sua ansiedade vem do medo de perder o controle?
O quanto da sua paz depende das circunstâncias externas? Deus te chama para uma jornada de entrega e confiança. Talvez ainda haja dor, silêncio ou espera. Mas você já não está mais no mesmo lugar. Algo foi ativado dentro de você. Uma chama reacendeu. Então pergunte a si mesmo: como posso viver isso de forma prática no meu dia a dia? Talvez seja dedicar um tempo diário à oração, retomar a leitura da Palavra de Deus ou conversar com alguém sobre sua fé. Seja qual for o seu próximo passo, não deixe que essa semente morra. Alimente-a com ação. Lembre-se, fé sem obras é morta. Faça escolhas intencionais que alinhem sua vida com os propósitos de Deus. O milagre não está somente no que Ele faz, mas também em quem você se torna ao caminhar com Ele. Essa é a verdadeira vitória. E se esse conteúdo tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma nova mensagem. Tem muita coisa poderosa vindo por aí, e eu quero caminhar com você nessa jornada de fé. Compartilhe este vídeo, deixe seu amém nos comentários e vamos juntos espalhar esperança. Deus ainda faz o impossível.